Exatamente. Silício, complexo B, então tem que ter vitamina B1, B2, B3, B5. Biotina é uma vitamina do complexo B muito importante para a saúde do cabelo. Ela, inclusive, biotina é uma vitamina muito pouco falada do complexo B, mas ela ajuda, inclusive, a diminuir a oleosidade do cabelo. Mas o complexo B não engorda pra caramba? Não, isso é um pouco de mito. O complexo B tem muitas finalidades, inclusive de diminuir os efeitos dos impactos do estresse. São uma das vitaminas mais consumidas durante momentos de estresse. Silício, complexo B, incluindo a biotina, o zinco, o selênio, a vitamina E, o magnésio e proteína, né? Se tiver uma fórmula que tem aminoácidos ou que você possa consumir proteína de origem animal ou vegetal, você fecha aí um grande pacote. Agora eu vou te explorar, tá? Então tá. Silício, onde é que tem silício? Então, silício, uma fonte de silício é aveia. Então, farelo de aveia seria uma boa indicação. Introdução de farelo de aveia, por exemplo, em sucos, pães que levem aveia, ou então que a gente adicione... Já tem biscoitos integrais, muita coisa com aveia. Integrais com aveia. Tem farelo de aveia, coisa de aveia, é barato, não é? Sim, aveia isso está bem disponível. Bem disponível, bem possível, né? A biotina, que eu nunca ouvi falar, não foi apresentada ainda, o Dr. A biotina, principalmente na levedura de cerveja, que é uma coisa que também está bem disponível, em qualquer loja de produto natural se encontra, e ela é fonte de todas as vitaminas do complexo B. E outra questão, assim... Não é engordante? Todo mundo fala, não. Agora, a levedura de cerveja, ela é um pouco amarga, então é só um pouquinho dela, uma meia colherinha de chá, já é o suficiente para a gente ter uma boa quantidade. E o que é legal também da levedura de cerveja, fazendo um parêntese, embora não seja o tema, é uma das maiores fontes de cromo, e o cromo ajuda muito a diminuir a vontade de doce. Que também, muitas pessoas estressadas e com queda de cabelo têm um excesso no consumo de açúcar, que também faz o organismo perder uma série de nutrientes importantes para a saúde do cabelo. Então, quem come muito doce também pode favorecer a queda de cabelo. Quer dizer que o cromo mata um pouco da vontade? Sim. Boa essa notícia. Na levedura de cerveja a gente encontra aqueles ataques de doce. É verdade. Zinco? O zinco eu falei nas oleaginosas, nas leguminosas. Selênio. O selênio nas oleaginosas, peixes. Elas têm que entrar mesmo, não tem jeito. E elas também aumentam vascularização. Então, para o cabelo é o que há de melhor. Selênio. Os peixes. Peixes também. Peixes, nozes e castanhas. Vitamina A, a gente tem duas maneiras básicas de obter. Uma é através de consumo de alimentos ricos em beta-caroteno. Então, a gente tem aí os vegetais verdes escuros, as folhas todas verdes. Todos os brócolis do mundo. Exato. As folhas verdes, árvore, couve, etc. E também os vegetais que são amarelos, laranjas e vermelhos. Vegetais e frutas, né? Então a gente pode falar, por exemplo, pimentão amarelo, pimentão vermelho, a gente pode falar de mamão, de cenoura, de abóbora. Então são ricos em beta-caroteno, que o organismo converte em vitamina A se ele tiver zinco. Então a gente também precisa do zinco até para fazer vitamina A no organismo, né? Outra forma de obter vitamina A é através do consumo já do retinol, que seria a vitamina A já formada nos alimentos, e aí são alimentos de origem animal. Onde a gente tem maior quantidade de vitamina A, a gente poderia dizer aí na manteiga, gema de ovo e óleos de peixe. E ficou faltando o que para magnésio? E o magnésio nos cereais integrais e nas leguminosas e nas folhas verdes escuras. Então, leguminosas, quando eu falo, eu estou me referindo àquele grupo grande de grãos, de feijão, que é uma coisa que eu acho que aqui no Brasil a gente não tem muito problema para consumir. O magnésio eu perdi. Feijão do Todo mundo anotando, vira uma aula dele. Uma aula de nutrição, isso aqui. Cereais, leguminosas. Cereais integrais, isso é importante. Magnésio, cereais integrais. Nas leguminosas, feijão, lentilha. Feijão, lentilha, grão de bico e etc. E nas folhas verdes escuras, que eu citei o exemplo dos sucos verdes feitos com folhas, para otimizar aí o magnésio. O magnésio também é essencial para diminuir a vontade de doce. Porque ele ajuda na produção de serotonina. Você sabe que tem uma atriz que eu não vou poder falar o nome porque vai ser delicado com ela, mas ela é assim. Ela
Ela deve ter mais de 70 anos e é linda. E tá bom que ela faz exercício todo dia, é magra assim, enfim, ela se cuida dela. Mas foi a primeira pessoa, mais de 20 anos atrás, que eu vi comprar tubos de magnésio. Eu acho que deve ter a ver também até com o rejuvenescimento. Com certeza. Ela é uma pessoa super bem para a idade dela. Sem dúvida, magnésio participa de mais de 250 reações. Tudo assim, desde que ela comprava os comprimidos. Logo que eu cheguei ao Rio, tem 30 anos. Você até tocou num ponto importante, que foi a questão da atividade física, que isso também melhora a irrigação sanguínea para o cabelo. Então, eu sei que, na verdade, a gente pode comer de tudo, né? Tem que comer de tudo, né? Não adianta comer um pouco de coisa, mas com ênfase em determinados. Tem de tudo, você comendo de tudo um pouquinho. Mas, às vezes, a gente acha também que a gente come de tudo um pouco, mas as pessoas, às vezes, esquecem de vários alimentos. Tem muita gente que não come feijão porque acha que engorda. É isso que eu tô falando, quer dizer, então, abole da dieta e, de repente, está perdendo uma série de componentes importantes aqui. Então, tem pessoas que naturalmente vão excluindo alguns alimentos, como você tocou na questão das oleaginosas. Todo mundo tem medo de comer castanha, nozes, acha que engorda, né? Mas os benefícios são inúmeros, né? Se a gente dependesse só de calorias. Na verdade, o que engorda é a quantidade que você come. Com certeza, você não vai comer um saco. Né? Não vai comprar um saco de castanha de caju, e cheio de sal ainda. Não adianta nada. Até porque isso vai dar vontade de beber cerveja. E conta daí. Não, aí vai, né? E ela vai puxa aí uma outra questão. É engraçado, toda vez que fala de dieta, mas para perder peso, né? A gente sempre pensa que tem que comer menos e com intervalos maiores, e é justo o oposto, né? Mas eu acho você tem que fazer aquelas refeições pequenas de 2 e 3 horas. Eu acho que a procura por nutricionistas para resolver outras questões além do peso tem aumentado muito. Eu tenho hoje no consultório pessoas que vêm só para resolver queda de cabelo ou para resolver outras questões, um cansaço e de repente não quer perder peso, ou para resolver um problema articular, ou porque a nutrição ela está envolvida em tudo. O alimento, o nutriente, ele é matéria-prima de tudo que a gente produz no organismo. Tem uma nutrição para resolver problema articular? Sim, sem dúvida. Dor nas articulações? Sim, muito. Tem muita relação. Morre-se pela boca. Tem alimentos que as pessoas, por exemplo, têm sensibilidade. Esse ano foi um congresso nos Estados Unidos só sobre controle de dor. Nutrição e controle de dor. Então tem vários alimentos que podem potencializar ou atenuar a dor. Seja ela articular, seja ela de dor de cabeça. Eu tenho inúmeros casos de enxaqueca tratados com alimentação no consultório. Porque enxaqueca tem uma relação mesmo com alguns alimentos, né? Então eu acho que a nutrição... O amendoim, hein? O amendoim. Quando você está falando oleaginosa. Quer dizer, você está falando da alimentação, que eu acho... Mas assim, a gente às vezes que não tem tempo muito de ficar lá, né? Fazendo saladas, etc, etc. Todos esses componentes que você falou, o zinco, vitamina C... Porque eu vi uma matéria que o amendoim foi crucificado. Olha, o amendoim não é uma oleaginosa que eu recomendo. Eu não recomendo particularmente por 2 motivos. Primeiro, ele tem um potencial alergênico muito alto. Então, o potencial de causar alergia... Essa matéria que eu foi sobre alergia, saiu no Globo. Um outro aspecto do amendoim é que ele é muito contaminado por fungos. E hoje em dia as pessoas elas estão tendo muitos problemas fúngicos, sejam eles candidíase, micoses, descamação de couro cabeludo, que também interfere na queda de cabelo, causada por crescimento de fungos no couro cabeludo. Então, nessas situações, por exemplo, a gente tem que eliminar todos os alimentos que potencialmente podem favorecer o aumento de fungo.